Fala galera, tudo bem? Estou aqui para a gente fazer a segunda parte do nosso vídeo e entender alguns aspectos mais atuais, do que nos levou a esse conflito, a essa invasão russa à Ucrânia. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá na primeira parte que a gente faz um apanhado histórico muito importante para a gente compreender como é que a gente chegou aqui, quais são os fatores que levaram a esse conflito, a esse movimento tão importante que a gente está vivendo na Europa. Então, por um lado, a gente tem que lembrar que a Rússia se coloca contra a presença da OTAN dentro da Ucrânia, ou seja, essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, com essa aliança militar, traz para a Rússia um sentimento de insegurança. A Rússia vê isso como uma ameaça à sua segurança, ou seja, às suas fronteiras. Só que a gente tem que entender também que faz parte desse projeto ucraniano, inclusive está na Constituição ucraniana, o fato de fazer parte da União Europeia, o objetivo de fazer parte da União Europeia e da OTAN é algo que é buscado dentro do país, está como plano estratégico do país. Por outro lado, a Rússia vê com muita preocupação esse movimento e, diante dos problemas que aconteceram pós-2015, os movimentos separatistas, a grande quantidade de russos que vivem no leste da Europa, esse conflito, no leste da Ucrânia, esse conflito ele começa a acontecer dentro do país e a Rússia vai acusar o governo ucraniano de reprimir, de gerar uma violência muito grande contra os russos que estão lá. Por isso, essa população russa do leste da Ucrânia começa um movimento separatista. E também faz parte, isso é muito importante, faz parte da política externa russa, do governo russo, proteger a população russa onde quer que ela esteja. Isso é ponto central dentro de uma política mesmo de relações internacionais, uma política de Estado do país. Então, há um conflito, há um momento muito tenso que começa a acontecer já no final de 2021, entra em janeiro de 2022 com a tensão no ar, a Rússia fazendo algumas ameaças, pedindo neutralidade à Ucrânia, ou seja, pedindo uma negociação para que a Ucrânia não entre na OTAN. Inclusive o Putin chega a negociar com alguns líderes europeus e com os Estados Unidos, ou pelo menos tenta negociar, para que esses países coloquem na mesa, eles garantam, por exemplo, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Essa garantia não é dada, essa negociação ela continua a acontecer e aí o Putin ele vai fazer um movimento militar. É interessante você perceber que o Putin, quando ele faz a invasão à Ucrânia, ele não diz que aquilo é uma invasão, ele diz que é uma operação de paz. Claro, faz parte da narrativa do Putin, porque, segundo ele estaria entrando para proteger a população russa que vive no leste da Ucrânia, mais especificamente na região de Donbass. Então, para o Putin seria uma operação de paz, mas que não para nessas regiões, nas províncias de Luhansk e Donetsk. Como essa ação militar não para ali, e ela é uma ação que continua para dentro da Ucrânia, ou seja, acaba chegando em outras áreas ucranianas, isso de fato está na cara que se torna uma invasão. A Rússia invade a Ucrânia, então tem esse interesse geopolítico colocado, e por isso a Rússia vai fazer uma invasão militar que gera na Ucrânia uma reação que é interessante observar como a Ucrânia, do ponto de vista militar, é muito mais frágil do que a Rússia, mas ao mesmo tempo, olha o xadrez que a gente tem aí. A Ucrânia, ela não faz parte, ainda pelo menos, não faz parte da OTAN. Se ela não faz parte da OTAN, atacar a Ucrânia, os países que fazem então de fato parte da OTAN, eles não são obrigados a reagir, eles não são obrigados a entrar no conflito. Na verdade, na maioria desses países, você não vê nem de fato um interesse em entrar no conflito. Porque ao defender a Ucrânia, ao mandar tropas, esses países estariam entrando numa guerra contra a Rússia. E aí isso, obviamente, escalaria as tensões e isso chegaria num outro patamar. Então, se por um acaso a Rússia ataca um país que faz parte da OTAN, a aliança militar entra no jogo. E aí você vai ter uma defesa da OTAN. Como a Ucrânia não faz parte, não tem essa ajuda direta desses países. Bom, e se não tem ajuda direta desses países, e o exército da Ucrânia ele é muito mais frágil do que o exército da Rússia, qual é a saída? A saída que os ucranianos estão tentando encontrar é criar uma resistência, é criar barricadas, são os civis indo para as ruas. Então, inclusive, tem imagens muito fortes,
do governo distribuindo armas para os civis lutarem, para tentar ali uma resistência. Então, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, que inclusive é interessante também olhar para o Zelensky, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o Zelensky, que foi eleito no meio de todo aquele debate lá da Ucrânia, né, pós 2016, 17, 18, é um outsider, é um não político, é um cara que era ator e comediante e que chega à Ucrânia sem experiência política e tem que lidar com um conflito desse tipo. O Zelensky, que como ator, como comediante, é um cara muito midiático, né? É um cara que está sempre fazendo vídeos, dizendo que vai resistir. É claro que na cobertura da mídia a gente vê muito o Zelensky colocado ali como um herói, né? Como um cara que está sempre fazendo vídeo mostrando que está ali nas ruas, que não tem medo, que está ali resistindo e tal. Então faz parte também, obviamente, da sua estratégia, né? De aparecer na mídia, de estar presente ali no meio desse contexto desta forma. Bom, mas no meio do conflito, a Rússia invade o país e aí o que muita gente achava que seria uma guerra rápida, pelo poderio econômico e militar da Rússia, é uma guerra que se arrasta por muitos dias e começa a gerar um debate. E aí, qual vai ser o futuro desse conflito? Sem entrar muito na lógica militar, até porque eu não sei exatamente como é que a gente vai estar, qual o cenário que estará presente no momento que você vai ter esse vídeo. A guerra, ela muda todos os dias, a gente tem informações todos os dias, né? Na era da globalização, a gente vive uma guerra ao vivo. Então, todos os dias a gente tem alguma movimentação, alguma informação nova, mas a gente pode pensar quais são as consequências desse conflito. Como é que a gente pode perceber o que vai acontecer, o que, na verdade, já começa a acontecer e o que é colocado diante dessa invasão. Bom, por um lado, a gente tem uma resistência da Ucrânia, como eu já tinha dito, e um apoio externo dos países ocidentais. Os Estados Unidos têm apoiado com dinheiro, têm apoiado com armamentos, alguns países europeus têm apoiado a Ucrânia, mas, de fato, a gente tem que tentar entender, tem que observar até que ponto esses países vão entrar de cabeça num conflito como esse, até porque a gente escalaria as tensões, a gente está falando de uma posição da OTAN contra a Rússia, a presença dos Estados Unidos, aí sim a gente teria um cenário muito mais trágico, né? Numa perspectiva muito mais violenta. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, como esses países tentam evitar um confronto direto com a Rússia, uma grande saída que eles encontram são as sanções. E sanções que, inclusive, têm se colocado a cada dia, sanções pesadas, algumas sanções simbólicas, como a FIFA, por exemplo, retirando a Rússia da Copa do Mundo, algumas marcas importantes, né, alguns canais de televisão saindo ali da Rússia, enfim, mas algumas sanções econômicas também muito pesadas, né? A gente está falando de empresas transnacionais deixando suas operações na Rússia, lá as empresas de mercado financeiro, por exemplo, cartão de crédito, Visa, Mastercard deixando a Rússia, enfim, várias empresas deixando de fazer negócios. E dois pontos muito importantes para a gente entender. A Rússia, ela está ficando cada vez mais isolada no mercado financeiro. Os ativos russos dos grandes empresários, dos bilionários, os ativos das empresas têm sido congelados. Então, a gente está falando de um afastamento, um isolamento da Rússia em relação ao mercado financeiro internacional. Qual é o grande prejuízo disso? A Rússia ela não consegue captar dólares. A Rússia não consegue captar financiamento para fazer suas atividades. Então, o Banco Central russo não consegue captar dólar para injetar na economia, para emprestar para outras empresas. Então, obviamente, o cenário econômico se torna muito mais complexo com isso. E, além disso, a partir, por exemplo, de uma sanção que os Estados Unidos colocam sobre a Rússia em relação ao petróleo, isso gera uma outra escalada. Porque o petróleo da Rússia sendo embargado, ou seja, os Estados Unidos colocando como sanção não importar mais o petróleo russo, isso mexe na geopolítica mundial, porque essa instabilidade provoca um aumento do preço do petróleo. E o aumento do preço do petróleo, aqui no Brasil, por exemplo, nos impacta diretamente. Até porque a gente está falando de um país que depende muito do setor rodoviário, então a inflação ela vai ser generalizada nesse sentido, né? O preço dos combustíveis ele já sobe, né, nas últimas semanas aí no Brasil, nos últimos dias,
E mais ainda, né? Se o preço do frete sobe, todos os produtos basicamente vão ficando mais caros. Então, todas essas sanções que são colocadas são sanções que podem impactar inclusive o mercado internacional. Pô, Rodrigo, então colocando essas sanções, há uma pressão muito grande para cima do Putin, sem dúvida nenhuma. Uma pressão gigantesca para cima do Putin. E como é que o Putin ele vai tentar sair dessa encruzilhada? Na verdade, ele já pensou nisso de uma maneira, né, histórica, até porque nos últimos anos a gente percebe que a Rússia aumentou muito as suas reservas internacionais. Então, hoje, o Banco Central Russo, por exemplo, tem uma grande quantidade de dólares ali dentro, né, como reserva, o que pode ser usado em períodos emergenciais. O que a gente tem que saber aqui é se essas reservas internacionais elas serão suficientes para manter ali a mínima estabilidade da economia russa, até porque as sanções elas estão cada vez maiores. Por outro lado, uma das saídas que o Putin vai encontrar é a China. A China, que é um aliado da Rússia, mas que tem se colocado até de uma maneira mais tímida nesse conflito, né? A China, que é um país que tem se mostrado muito pragmático nos últimos anos, fazendo comércio com governos de esquerda, de direita, com democracias, com ditaduras. A China, que é muito pragmática na sua política internacional, tem se colocado a favor de um diálogo, tentando mediar ali, mas é claro, é parceira da Rússia. E parceira da Rússia, a Rússia ela vai cada vez mais se virar para a China justamente para tentar minimizar esses danos econômicos. Bom, e além disso, para finalizar, é claro que a gente tem que ficar muito de olho na questão dos refugiados. É um caso muito sério, são milhões de pessoas que já saem da Ucrânia em direção a outros países, principalmente em direção à Polônia. A guerra, ela impacta muito fortemente os civis, a população no geral. A gente tem visto imagens muito fortes, é algo muito sério que a gente está vivendo ali, mas ao mesmo tempo não tem como a gente debater a diferença de tratamento que esses imigrantes, que esses refugiados ucranianos têm recebido em relação a refugiados africanos e asiáticos. Se a gente perceber o quanto a Europa foi restritiva em relação aos refugiados sírios, que acabaram de viver uma guerra horrorosa também, a Síria, por 10 anos, viveu bombardeios muito sérios, com imagens talvez até mais impactantes, talvez não, com certeza mais impactantes até do que a Ucrânia. E, obviamente, os refugiados sírios, eles são tratados com uma maneira muito restritiva, de uma forma muito restritiva, né? Eles não são bem aceitos, com exceção ali da Alemanha, né, que até aceitou uma quantidade maior ali de refugiados, mas os países europeus, no geral, fecharam as portas. Em relação aos ucranianos, a gente tem que ver qual vai ser a postura no futuro, com um número cada vez maior. Mas, de fato, a gente tem visto uma aceitação muito maior por parte dos ucranianos, e aí é óbvio que a análise passa por serem pessoas ali do continente europeu, então esse eurocentrismo, essa xenofobia, em alguns casos até a gente pode perceber um certo racismo, um certo não, com certeza a presença do racismo também em algumas desses comportamentos, dessas ações, dessas escolhas por o refugiado ucraniano ser bem aceito, o sírio ou alguns países africanos não terem essa mesma sorte. Beleza? De resto, é analisar, é tomar cuidado com análises muito simplistas. Não existem soluções e análises simples para problemas que são complexos. Então, é geopolítica, é interesse. A gente tem que acompanhar qual vai ser o desenrolar aí dos próximos dias, das próximas semanas em relação a esse conflito. Mas, de fato, faz parte já de 2022, é parte da nossa vida por ser um conflito tão sério, algo tão midiático e que, inclusive, impacta na nossa vida. E, claro, para quem está de olho no vestibular, não pode perder essa oportunidade, porque a gente vai estudar certamente esse assunto aí para fazer as nossas provas. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. É um assunto longo, mas é um assunto que vale a pena a gente ficar de olho. Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais destrinchado aí, que a gente consiga fazer uma análise com um pouquinho mais de clareza. Beleza? Um abraço, até a próxima. Sucesso, galera!